Salve, salve, rapaziada brasileira, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, bem-vindos ao Podfest. Estamos aqui com Samira Nazari. E aí, Samira, como que você tá? Salve, eu tô ótima. Então Muito tá feliz bom. de estar aqui. De início a gente tava um pouco cabreiro, será que a gente vai conseguir um convidado bom? Não, onde a gente vai buscar? E graças a Deus aí conseguimos você. E é isso. Samira, bom, você tá candidata a vereadora aí de Mogi, certo? Qual que é o seu número? Fala aí pra galera bem É firmar aí. 80 mil, Certo. pra não esquecer. 80000. 000. Boa, então firmeza. Já que a gente entrou nessa parte aí de vereador e tudo mais, queria saber o seguinte, como que foi esse seu envolvimento na política? Como que você foi se interessando pela política, sua entrada no partido e tudo mais? Bom, o começo da minha vida política, assim, desde que eu era adolescente, eu não entendia várias coisas por que elas aconteciam. E aí isso me gerava uma revolta, mas eu não sabia muito como transformar ela em alguma coisa, assim. Certo. Aí por um tempo eu fui anarquista, não pode votar, esse estado tem que acabar, e bem assim, sabe? Uhum. Mas aí, com o tempo, eu acabei me aproximando do movimento estudantil. Eu estudava na UMC, fiz RI lá, Relações Internacionais. E aí a galera do Correnteza estava fazendo uma panfletagem sobre a Uni, sobre o congresso da Uni, a importância dos estudantes estarem lá, que a UMC tem um DCE, um Diretório Central dos Estudantes Uhum. fraudado, e que os estudantes não sabiam nem disso. E essa é uma entidade de representação máxima dos estudantes, né? Então, muito antidemocrático. E esse DCE servia para puxar delegado para esse congresso da Uni, Ah, tá, certo. entendeu? Aí foi nessa fita aí de me convidar para Uhum. participar do congresso da Uni que eles panfletaram e eu vi que tinha várias denúncias por detrás, para além dessa questão da Uni também, falando sobre a privatização do ensino, trazer o ensino como uma mercadoria e não como um direito. Aí eu falei, nossa, essa galera é legal, né? Mas eu tava nessa vida ainda, assim, de Boa. muito anarquista. Uhum. Aí eu comecei a tocar luta mesmo com eles. Eu acho que eu tava com menos de um mês de correnteza, mentira, um pouquinho mais. E aí a gente organizou na cidade um ato pelo passe livre. E, tipo, denunciando mesmo que tem isenção de imposto para as grandes empresas e que Uhum. os estudantes não têm passe livre, que isso é um absurdo. E que em outras cidades tinha e em Mogi não tinha, por quê? Aí a gente fez um ato, fechou a rua e foi super vitorioso, assim. Por mais que a gente não tenha conseguido o passe livre, porque a gente tá com esse prefeito aí que também que não se importa muito Sim, com... sim. Não, mas já vale a luta, claro, né? Quem imaginaria uma luta estudantil, né? Ainda mais na cidade como Mogi, que é difícil de você ver, né? Uma luta dessa, pô, já tá ótimo. Então, foi bem esse o sentimento que me gerou. E de perceber que eu tava fazendo alguma coisa, sabe? Porque quando você quer fazer alguma coisa, você se diz alguma coisa, mas você não faz nada, você sente que você não tá fazendo nada, né? Exatamente. E também serviu como um acúmulo para eu me entender também como pessoa política, como pessoa que poderia transformar alguma coisa, Sim. formação mesmo. Aí, depois desse ato, eu acabei entrando na União da Juventude Rebelião, que é uma juventude de vanguarda, que além dos estudos marxistas que a gente faz, também toca essas lutas em favor da vida da juventude, Uhum. principalmente da juventude negra e periférica, porque como a gente sabe, é uma juventude que, além de estar sendo esquecida o tempo todo pelo poder público, ainda é Sim. assassinada diariamente nesses espaços. Tanto que nesse ano a gente viu aí o caso do João Pedro, né, dentro da Sim. casa, no período de pandemia, foi assassinado. Então a gente se organiza como essa juventude de luta mesmo. E aí depois que eu me organizei na União da Juventude Rebelião, eu conheci o movimento de mulheres Olga Benário. Aí eu entrei em basicamente que tudo de uma vez. E isso foi decisivo também para eu ajudar a construir a Unidade Popular, porque a Unidade Popular é um partido que veio dos movimentos sociais. Ok. Então, eu compunha esses movimentos. E a gente queria construir essa ferramenta porque a gente entendia que os nossos movimentos sociais, eles não iam chegar no espaço de política formal. Por mais que a gente organize o povo, vá lá, faça a luta popular para conseguir reivindicar os nossos direitos, tem muita coisa sobre a nossa vida que é decidida na Câmara. Sim, E que a exatamente. gente tinha que ter esse poder
de estar lá e dizer o que a gente quer, dizer o que é melhor para o nosso bairro, o que é melhor para nossa rua, para nossa vida. E que a gente queria que ver o povo nesse espaço, assim. Sim. Não sei se vocês já foram na prefeitura, mas quando você chega lá, parece que é um espaço que não é para você, que não é um espaço para as pessoas que moram na cidade. Falta exatamente a representatividade que a gente luta sempre, certo? Se você não encontra dentro da Câmara, inclusive, se eu não me engano, tem uma vereadora só, né? Entre quantos vereadores, sabe? 24. 24, uma mulher, né? Isso. Então, assim, falta obviamente representatividade, faz sentido todo esse movimento que você faz aí, tipo, que você não, né? Que toda a população busca fazer aí, faz total sentido. Então, a Câmara é isso. Só tem uma vereadora, ela é da causa animal, é uma causa muito justa, mas quando tem proposta em relação à vida das mulheres, além dela não propor sobre esse tema, ela não vota a favor. Então, a gente acaba caindo também num ponto que a gente sempre bate, que, tipo, não adianta a gente eleger mulheres, mas eleger mulheres que não estão comprometidas com a vida das mulheres trabalhadoras, com a vida das mulheres pobres, mães, que já enfrentam uma tripla jornada, sabe? Que cuidam da casa, cuidam dos filhos. Às vezes sozinhas, né? Sozinhas. Mães solteiras. Uhum. Mães solteiras não, né? Mães solo, Sim. jeito certo de falar. Mas assim, as mulheres são muito esquecidas no que se refere à política. E isso é um reflexo, porque dentro da Câmara, se a gente for olhar, são homens brancos, héteros, cisgênero, muito ricos e que têm o rabo preso com vários empresários. Então, tipo, eles não vão fazer uma política pensando na vida do povo. A política que eles vão fazer é uma política de favorecimento próprio. Exatamente. E de concessão para grandes empresas. Exatamente. E aí nessa que a gente vê, entrar no bairro assim e o pessoal falar que tem anos que tá reclamando de esgoto a céu aberto e que a prefeitura nunca fez nada, que não tem iluminação na rua, na via pública, e que as mulheres têm medo de passar na rua de noite justamente por isso, porque a mulher já tem medo de andar na rua o tempo todo. Mas se não tem luz é ainda pior. Uhum. E assim, a gente paga uma taxa por essa luz, por exemplo. Tá lá todo mês a porcaria da taxa e não tem iluminação. E por que a prefeitura não se vira com essas coisas simples? Não é nada absurdo. É o mínimo, né? É o mínimo que se espera de um gestor, é fazer as coisas básicas, né? E nem isso a galera tá recebendo, tá ligado? Então é foda, mano. Não... A gente não consegue entender. Na verdade, a gente entende. Lógico que entende, né? A gente entende, mas a gente não concorda e a gente repudia, porque é uma política que não serve à nossa vida. Que não serve à nossa vida e ela é feita dessa forma porque são pessoas que não vivem a nossa vida, né? Que não pegam transporte público, que não esperam mais de 1 hora para pegar um ônibus para chegar no centro de Mogi. Sim. Então... E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, uma dica ou algum recado que você tem pra dar pra galera que tem privilégios. Essa galera que tem privilégios, o que essa galera pode ajudar nesse movimento popular e tudo mais? Então, acho que a galera que tem privilégio, quando se trata, assim, de visibilidade, acho que elas têm que aproveitar desse espaço, se apropriar e chamar mesmo as pessoas para conhecer, para fazer parte. E não é que a pessoa é privilegiada que ela não pode fazer parte das lutas populares. Uma coisa que acontecia muito comigo, não vou dizer que eu sou privilegiada, porque eu morei muito tempo no fundo da minha avó, era uma casa com 4 cômodos, super... Era bem difícil de morar lá, assim. Eu passei bastante tempo lá. Isso em Biritiba? Isso. Eu não posso dizer que, tipo, a minha vida sempre foi tranquila, porque agora eu moro num lugar que tem mais espaço e tal. Mas assim, eu ia pro bairro e via muita situação crítica, sabe? Via idoso passando fome, criança sem poder tomar banho porque não tinha água na rua, sabe? Barraco que chovia e caía tudo, entrava água dentro, mulher em situação de agressão. E eu voltava para casa e me sentia culpada por eu ter o mínimo, por eu ter uma casa, por eu ter um espaço para poder estudar, e aí por eu ter uma comida a qualquer momento. Só que eu percebi que isso não faz sentido,
que eu não tô sendo privilegiada, né? Nessa questão não, mas assim, eu tô tendo o mínimo. Mas que não faz sentido eu me culpar por uma coisa que todo mundo deveria ter, né? Basta E você quando... lutar pra galera, né? Exatamente, exatamente. E acho também que quando a gente fala de privilegiado, a gente tem que tocar no assunto desse pessoal da classe média que se acha elite, né? Que se acha elite e que quando a gente fala de povo trabalhador, acho que não tá falando com ele, mas que na realidade a gente tá falando de bilionários. Não devia existir bilionário. Por que existe uma pessoa bilionária se tem uma pessoa que não tem um salário mínimo por mês? Sim. O tanto de gente em Mogi que tava vivendo de auxílio emergencial no período da pandemia, porque perdeu o emprego. Sabe, é uma realidade muito dura, muito dura. Tipo, lá em Jundiapeba eu conheci uma senhora que ela cata papel, cata Sim. ferro. Aí ela não tá trabalhando na pandemia, porque ela é muito de idade e ela não pode se expor, só que ela também não recebia aposentadoria por uma série de burocracias lá. Uhum. Só que ela é uma senhora que morava num desses barracos e que, tipo, Sem condição nenhuma. sem condição nenhuma, vivendo do auxílio. E aí agora a gente fica com isso na cabeça, assim. O Bolsonaro deu esse auxílio miserável, enquanto ele deu isenção de taxa para banqueiro, né? Ele deu esse auxílio miserável, agora cortou pela metade o auxílio. E o que acontece com essas pessoas? Que políticas públicas estão sendo implementadas para elas também a nível municipal? A prefeitura vai ignorar a vida dessas pessoas? Vale tão pouco assim? A gente. É que é muito complicado, porque no meu caso, por exemplo, eu não vivo essa realidade, certo? E que nem você falou, eu já me senti muito culpado tanto quanto você. Mas eu cheguei ao ponto de, tipo, reconhecer meus privilégios. Eu acho que também tem essa de consciência de classe também, entendeu? Você, tipo, falar, pô, mano, se eu tô aqui, se eu consigo ter, se eu tenho esses privilégios, pô, basta eu tentar ajudar a galera que tá ferrada, tá ligado? Eu fiz o primeiro podcast que a gente fez, a gente citou essa, que pra água, quando tiver batendo na minha bunda, já tem muita gente afogada, tá ligado? Então, tipo, basta essa ajuda, né? E então essa falta de conhecimento da realidade dos outros também é um grande problema no meio da galera privilegiada, tá ligado? A galera simplesmente vive no mundo delas e fala, ah, mano, se eu tô bem aqui, por que que eu vou tentar ajudar os outros, tá ligado? Vou ficar na minha aqui. E é isso, entendeu? Então é complicado tanto quanto. Não, mas esse movimento que você faz é muito interessante, porque é importante pra gente também. A gente precisa ter pessoas engajadas na luta e que reconheçam que a gente precisa mudar, não para que todo mundo viva na miséria, muito pelo contrário, para que todo mundo tenha a oportunidade de ter a mesma vida. Exatamente. Não sei, assim, a gente não, né? Esse sistema quer aplicar meritocracia em cima de uma sociedade completamente desigual. Como que funciona isso? Não existe, não existe. Sinceramente, não faz sentido, não tem nexo, né? Não cola a ideia, certo? Tipo, uma moça que trabalha em casa, o certo era, tipo, eu sendo privilegiado. Eu entrar numa faculdade e a filha da moça que trabalha em casa também entrar na faculdade na mesma sala que eu, tá ligado? E isso seria, tipo, oportunidade pra todo mundo, sem a desigualdade. Toda vez que a gente fala dessa questão das empregadas domésticas e tal, Sim. é uma luta que o movimento de mulheres Olga Benário toca bastante, né? Aham. Porque é uma classe bem marginalizada. Mas Sim. que a gente bate na tecla dos direitos trabalhistas, né? Porque o que Sim. acontece é que muitas dessas mulheres vão trabalhar de forma autônoma e não tem os direitos mínimos Sim. garantidos. Não tem CLT, não tem férias. E Pode aí crer. a gente vê que Não a vida fica pode tudo. difícil. Mais difícil ainda. Porque não é uma luta individual, é uma luta coletiva, é uma luta de toda a sociedade, assim. Se você for olhar o tsunami da educação que aconteceu no ano passado, foi uma mobilização dos estudantes reivindicando uma educação pública gratuita e de qualidade. Isso não é uma luta individual, isso é uma luta coletiva, é uma luta por uma evolução social. E por entender também justamente essa educação que sai dessa lógica mercadológica, né? Que sai dessa lógica do vender educação, mas Exatamente. sim um negócio que é direito. E por que não é garantido, né? Acho engraçado que toda vez que a gente lê o artigo 5º, tem uma série de direitos escritos lá que eles estão longe da realidade.
morar dignamente, por exemplo, né? Ninguém tem. Não é toda a população que tem a moradia, certo? Sim. É foda. Nesse negócio, por exemplo, nesse artigo, eu não lembro exatamente qual é, mas ele falava que nenhuma pessoa merece ser humilhada, enfim, que ela passe por constrangimento, que a pessoa não pode passar por isso. E aí o que a gente viu recentemente, que inclusive foi um negócio assim que me deixou muito mal ontem, que deixou todas as mulheres, eu acho, em um estado assim de, nossa, olha o que a gente está vivendo, olha contra o que a gente precisa lutar. Foi o caso da Mariana Ferrer, né? Uhum. Que ela foi humilhada naquela audiência. O que falaram pra ela não se fala pra ninguém, muito menos pra uma vítima. A pessoa ter passado por tudo aquilo, a gente tá num país que tem os números que tem sobre abuso, sobre estupro, né? E a gente vê esse caso explodir dessa forma, com essa falta de respeito com ela, mas assim, com todas as mulheres, porque o que ela ouviu, nenhuma mulher merece ouvir. Uhum. Nenhuma mulher merece ouvir. E é uma luta que a gente precisa fazer. Aí, tá vendo? Ó, mais uma luta que, por exemplo, vocês homens não são mulheres, não sentem o que a gente sente, não sentem medo de sair na rua, não se preocupam com a roupa que vão usar. Mas assim, é uma obrigação também dos homens, como privilegiados em questão de gênero, em fazer essa luta pela Mariana Ferrer, em corrigir o coleguinha que se aproveita de menina bêbada, que fica se vangloriando de ser um otário com mulher, né? Então, acho que assim, se colocar nesse papel de privilégio, assim, e poder também enfiar o dedo na cara e falar, não é pra fazer desse jeito, não vai fazer assim, você é um otário, para com isso, também é muito importante pra luta, sabe? Principalmente pras mulheres, porque o quanto de cara babaca que a gente não conhece, que tem um amigo super legal que nunca teve a moral de corrigir ele. E por que não tem? Porque é brother? Não pode ser assim que funciona. Aí o cara vai lá na internet e fica, não, porque é a luta das mulheres, que pipipipopopó, e aí não tem coragem de corrigir o amigo que tá fazendo porcaria. Concordo. Tá certíssimo. Fiquei revoltada Não, aquelas. tá certo, tá certo. Porque assim, às vezes eu acho que o que a gente tem noção é que a gente tá num processo de desconstrução. Sim. E não é isso. A gente tá se construindo como pessoas melhores. Pode E crer. tem uma série de coisas que eu não sabia até certo tempo atrás. Eu tava conversando com a minha mãe e com a minha irmã esses dias, né? Lá em Biritiba teve uma menina que ela foi assassinada, estuprada, voltando de um baile de formatura. Caralho. E aí foi numa estrada super escura e tal. A gente tava falando do caso da menina aqui de Mogi e acabou entrando nesse assunto. Aí o que acontece, é que eu lembro que na época, ao invés da gente ficar só chocado com um caso numa cidade pequena como Biritiba, a gente via homens e mulheres questionando ela ter saído sozinha do baile, com roupa de baile, e ter voltado pra casa. Mas assim, eu fico olhando, qualquer homem daquele baile poderia ter saído, feito a mesma coisa e não teria acontecido algo parecido com ele. Mas por quê? Porque a gente tá nessa estrutura que Ela tá dando trata mole. como normal, entendeu? Esse tipo de situação. Que quer culpabilizar a vítima o tempo todo. O caso da Mariana Ferrer foi só um escancarado mesmo. Sim, porque isso acontece direto, mano. Direto. E quantas vezes a gente não culpou a vítima? E quantas vezes a gente não fez isso, mas sem ter essa noção de que a gente está numa estrutura machista, colonial, que faz a gente ter esse tipo de comportamento, sabe? E aí eu volto para esse negócio da construção, que a gente se constrói diariamente como pessoas melhores, como homens e mulheres novos, que vão estar preparados para viver numa sociedade nova. É uma construção, tipo, pra gente, mano, se tornar uma sociedade, mano, boa, caralho, tá ligado? Humana. Isso, mano, porque, tipo... A gente tá num processo de desumanização absurdo. Sim, mano. A gente trata a miséria como algo normal, a gente trata as queimadas no Pantanal como algo normal. Como acontece todo ano, é normal. A gente trata de ter o presidente como o Bolsonaro como algo normal. Na verdade, a gente não trata, não. A gente tá aqui o tempo todo pra falar que não é normal. Se bem que o problema é que a gente acha que não, né? Mas, tipo,
grande parte acha que, tipo, ah, não, beleza, ele é bom, ele é um ótimo presidente e tudo mais. Mas se você for olhar, grande parte da classe trabalhadora mesmo que se iludiu com o Bolsonaro Já tá. já acabou com a ilusão. Tá, Por que então que o isso é. Bolsonaro fez? A gente tem que ser muito sincero. Ele ocupou um lugar na base que a esquerda não estava ocupando, né? Eu não vou falar esquerda eu como partido Sim. recém-construído, Sim, sim. né? Mas porque a gente sempre teve lá como movimento social. Mas o que que os grandes partidos de esquerda estavam fazendo que a população não está politizada nesse nível de eleger uma pessoa como o Bolsonaro, né? Meu pai é caminhoneiro. Sim. E a realidade dos caminhoneiros é a seguinte, assim, ele já levou arma na cabeça umas 3 vezes. Então a segurança pública falha muito, certo? Sim. E aí quando vem um babaca e fala assim, eu vou dar arma pra vocês, esse é um projeto de segurança pública burro, inútil, porque ele tá armando a população e não tá resolvendo isso de Sim. forma correta, né? Isso é Ele tá claro. dando se vira individualmente. Mas assim, já não é melhor do que você não ter nada? Você para pra pensar, tipo, ai, a pessoa vai me assaltar, mas ela vai imaginar que eu tenho uma arma, então ela não vai, entendeu? Sim. Foi isso que ele colocou na cabeça dos caminhoneiros, por exemplo. E aí isso comprou uma classe que tá marginalizada, que não tem o frete mínimo, que se ferra de noite, que trabalha de noite, que toma rebite para poder ficar acordado e chegar no tempo certo. Sim. E aí você quer pegar essa classe despolitizada, que não teve um papel de um sindicato, que não teve um papel de um grande partido lá, atuando para falar, para politizar mesmo, e criticar porque votaram no Bolsonaro, tem uma falha. E a gente precisa reconhecer essa falha. Então você tá criticando os partidos os partidos não, a esquerda em geral brasileira. Eu tô criticando os grandes partidos. Show. Os grandes partidos, a esquerda também, de uma forma geral, assim, porque os movimentos sociais, eles não saem do lado do povo. Eu não tô puxando sardinha só pro meu partido, porque é o meu partido, Não, que veio sim. dos movimentos sociais, nananana. Claro. Mas assim, a gente construiu esse partido também porque a gente quer colocar na cabeça da população que partido não é uma organização que existe só para eleição. Partido é uma organização do povo, que serve ao povo e que vai representar o povo. E essa lógica de partido saiu da cabeça das pessoas há muito tempo. Porque você vê que os partidos que deveriam ser os representantes do povo, que vão organizar, que vão mobilizar e falar não vai fazer isso ou vai fazer aquilo, não estão cumprindo esse papel. Então a gente construiu porque a gente falou, os velhos partidos não servem. Então a gente precisa construir um novo que vai representar a gente de fato. Que na verdade, assim, o principal objetivo não é a eleição, né, mano? Não. Não é a eleição. Todos sabemos, certo? Bom, vamos mudar um pouco de assunto aqui para dar uma refrescada vírgula, porque a gente vai entrar num assunto mais profundo aí, que gera muita polêmica, muito ódio e muita ignorância por parte das pessoas que não sabem o que é. O que seria o socialismo? Olha, eu gosto de responder essa pergunta de um jeito simplificado, porque a realidade é que a gente, assim, dentro dos nossos movimentos, a gente estuda muito, né? O socialismo científico, o que seria esse comunismo, essa construção dessa sociedade que a gente quer, essa transição, o socialismo e tal. Mas, basicamente, que o socialismo seria essa queda desse Estado no formato que ele tem e desse sistema, né? É um processo de transição, Você não vai chegar no trabalhador e falar assim, olha, tem um livro do Marx aqui, bora ler esse livro e fazer uma revolução? Não, a gente vai chegar no trabalhador e falar assim, olha, o nosso bairro tá uma porcaria, vamos se mobilizar para resolver isso? Vamos construir o poder popular? A gente adora falar de poder popular, isso é poder popular. Sim. É você ter a capacidade de organizar as pessoas para elas reivindicarem os direitos delas. E aí, a partir disso, você ir trabalhando na consciência, porque o que acontece é que essa galera também não tem acesso a uma série de informações que a gente tem. E aí, quando a gente está em um coletivo, vivendo coletivamente, a possibilidade da pessoa avançar nesse sentido de entender a estrutura do capital, que é sustentado pelo machismo, que é sustentado pelo racismo, que é sustentado por todas essas coisas ruins. Exploração do trabalhador acima de tudo, né? Exploração do trabalhador, porque não é normal você trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana e não ter um tempo para lazer, sabe? E ficar estressado e não ter tempo para sua família. Fora a remuneração, que é ridícula, né, parça? Meu, a realidade é absurda. A gente foi no telemarketing, assim,
que é uma galera que tem uma carga emocional muito pesada mesmo, que recebe os piores salários, que não tem direito reservado, né? Porque, meu, a galera do telemarketing é tipo, ai, vocês têm 5 minutos para ir no banheiro, se passar disso, a gente desconta. Olha o que é a realidade É do povo ridículo. É trabalhador. ridículo. E esse é o espaço que é reservado, por exemplo, para o jovem na nossa sociedade, né? Porque aí precisa de experiência. Aí a pessoa vai atrás de um trabalho e recebe esse trabalho e recebe um dinheiro pouco, que é para ajudar na família. E você vê como tudo isso se liga, é uma estrutura. Não, porque ele acaba dentro desse serviço mesmo, ele não tem o próprio tempo, né, mano? Ele não consegue ter um tempo, pô, vou chegar no sábado aqui, mano, vou ler um livro aqui, vou estudar um pouco mais, nem que seja socialismo, algo do tipo, estudar, tipo, qualquer coisa, tá ligado? Ele não tem esse momento dele, né, de construção pessoal, da próprio caráter da pessoa, tá ligado? Aí envolve o machismo, envolve o racismo, que a pessoa não tem a visibilidade, ela não consegue estudar pra ver, puta, mano, lá na frente se eu fizer isso vai dar muita merda, tá ligado? Se eu, pô, aqui tá dizendo tal, 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 tem a experiência aqui já, tá ligado? Se eu fizer de uma maneira diferente, talvez eu consiga melhorar, mano. Se eu fizer de qualquer outra forma, de qualquer outro caminho, eu posso me tornar uma pessoa melhor pra construção da sociedade, tá ligado? Então, isso, tipo, mano, vai entrando numa bola de neve, né, mano? Você vai e fala, puta, mano, o bagulho é foda, mano, porque Agora é você não vê doido. fim, mano. Você não vê fim do bagulho, tá ligado? Porque, tipo, pra você chegar no trabalhador e falar, pô, vem cá, mano, você sabe os seus direitos, mano? Sabe o que você pode, o que você tem que receber, tá ligado? Até você chegar nesse ponto, o cara, tipo, mano, já tá no meio dessa bola de neve ali bem, bem afundado, tá ligado? E preocupado em resolver a própria vida. Porque a pessoa já tá com tanta carga, ela precisa pagar aluguel, ela precisa pagar as contas da casa, ela precisa sustentar as crianças. E aí ela vai pensar em luta coletiva com tudo isso para resolver. Exatamente. Então, eu adoro falar disso também. Pessoal mais à direita, assim, esses bem conservadores, bem bolsonaristas também. Eles gostam de falar que socialista, que comunista é vagabundo. Mas a realidade é que o que a gente quer é que todo mundo trabalhe. Porque a crítica também que vem junto com essa construção do socialismo, além das reformas urbanas, agrárias, a gente Sim. também faz essa crítica à existência de super ricos. Por que que existe super ricos enquanto existe miséria? Por que que não há uma redistribuição dessa renda e que a gente consiga caminhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente não considere normal ver pessoa morando na rua, Miserável. Sim. né? Show. Agora vamos mudar de assunto, agora vamos pra um bagulho mais tranquilo, beleza? Samira, vamos lá. Qual que você acha que é o papel que o jovem tem que enfrentar numa sociedade de hoje, certo? Pra poder ajudar a população que tá em desvantagem aí. Olha, primeiro eu acho que a gente precisa dar perspectiva para esses jovens, assim. Porque o que a gente vê é que a nossa juventude, ela tá largada. Ela tá largada para ser mão de obra do tráfico, para ser mão de obra quase escrava, né? Uhum. Então acho que a gente precisa desafogar a juventude nesse sentido. Por isso também que a gente propôs essa candidatura e tal, para falar, né, que a gente precisa. Por que que não tem uma agência da prefeitura do primeiro emprego? E que não seja esse emprego Sim. sucateado, que vai explorar a pessoa, que vai tirar a perspectiva dela de estudar, conseguir um emprego que ela seja mais tranquila, assim. Então, acho que esse seria um primeiro ponto. Mas a realidade é que a nossa juventude, ela tá radicalizada porque o que a gente vive é um absurdo. Então, a gente consegue chegar na juventude e fazer a juventude lutar porque a gente vive na pele todos esses problemas. Então, a maior parte dos nossos militantes, né, tanto na JR quanto no Olga também, no Olga menos, porque o Olga é um movimento de mulheres que tem Sim. mães, que tem mulheres mais velhas, enfim. Mas na UP, é uma galera jovem que vive essas contradições do capitalismo,
desse sistema social e que não aguenta mais. E aí, qual que é a forma que você encontra quando você não aguenta mais? E aí tem essa organização que está disposta, mesmo sabendo que isso vai ser um trabalho imenso, que vai ser um trabalho de formiguinha, a mudar isso. Então, acho que dá essa vontade para a pessoa, entendeu? E aí, acho importante falar também que a gente fala que é um trabalho intenso, de formiguinha e tal, mas que, nada é impossível quando a gente está organizado, quando a gente está com o povo. O que a gente escutou de partido, de direita, de esquerda, falar que a gente não ia conseguir legalizar a unidade popular, não foi brincadeira. Falavam assim... Críticas de partidos de esquerda? Sim. Ah, para. Tipo assim, não é... Não críticas, crítica, não, né? sim, mas é meio que, tipo, não botando fé. Desacreditar. Uhum. Era tipo assim, não, vocês só vão conseguir legalizar um partido com 10 milhões de reais. A gente falava, putz, não tem 10 milhões de reais, movimento social com 10 milhões de reais. Aonde, mano? Não existe. A gente tem a militância. Aí eles ficam assim, não, você não vai legalizar um partido com a militância. E aí a gente legalizou. Foi a duras penas? Foi. Foi muita abnegação? Foi. Porque eu, por exemplo, eu trabalhava durante a semana toda, estudava de noite e tinha só o final de semana livre. Mas aí tinha essa... E cuidava dos meus movimentos e tal, né? Mas tinha a construção da unidade popular. Eu passei 2 anos, todo sábado, indo coletar assinatura no trem. Só que, tipo, isso é um trabalho que era maçante, porque eu perdi o sábado, né? Eu deixei de ir em festa, eu deixei de estar com a minha família. Mas, assim, é um espaço que a gente deveria estar ocupando desde sempre. Porque quando a gente ia lá falar da unidade popular, a gente falava dessa alternativa política, dessa alternativa de sociedade que precisava ser construída, que a gente precisava estar organizado como classe trabalhadora, como juventude. Então, assim, foi bom por um momento, porque a gente usou esse espaço para falar mesmo pro povo, para estar ali e para emular mesmo a população a fazer parte da unidade popular. E aí, tipo... O nosso partido cresceu muito nesse sentido e junto com os trabalhadores, porque veio dos trabalhadores e tal. E aí a gente viu que a gente construiu a ferramenta para ocupar esse espaço, a gente precisaria disputar as eleições, que é um processo, assim... Bem difícil. Difícil, desigual, que a gente sabe que não é a resolução dos problemas. Mas que a gente precisa disputar também no sentido de apresentar para as pessoas essa alternativa. Vocês precisam aparecer de qualquer jeito, né, mano? E a eleição é um caminho disso, né? Porque, beleza, tem um movimento social, você vai pra rua, beleza. Mas, mano, pra galera mesmo, você aparecer, precisa ir pra eleição, mano. Tá ligado? Por mais que a eleição não seja o objetivo, entre aspas, é um caminho, né? Pra tentar alcançar a galera aí. Na verdade, o nosso objetivo acabava que era esse mesmo, porque o que a gente queria com essa eleição, que a gente conseguisse chegar na juventude, que a gente conseguisse chegar nos bairros, nos trabalhadores e tal. E a gente conseguiu isso com bastante qualidade. Tá conseguindo ainda, porque não acabaram. Eu vejo lá no Face, mano. Eu fico, mano, à vontade em casa. Falei, mano, eu queria estar lá no bagulho, velho. O papo da hora mesmo. Não passa vontade, pode ir. Então, mas o nosso objetivo era esse. A eleição, conseguir uma cadeira é uma consequência. Mas a gente sabe que a disputa é muito desigual. Que é uma disputa, que desigual não resume, é desleal mesmo. Sim. Que os partidos de direita, super ricos, que eles têm vários dinheiros, que eles vão aparecer na televisão, que eles vão financiar todo tipo de propaganda e que os partidos mais pobres vão ter que se virar. Mas é. Só que isso é muito maravilhoso também, por outro lado, porque a gente não sai de perto da nossa classe. Mas é isso, você fica colado na galera mesmo. E é onde você se encontra, onde você se vê. E é a maior população que você quer atingir, certo? Então, mano, é isso. Esses caras, eles não têm moral de chegar num bairro e falar assim, oi, conheça o meu partido, conheça a minha candidatura, com propriedade, com vontade mesmo. Na verdade, já tem alguns até que esconde o partido, né? Que não faz questão de mostrar que é de tal partido, né? Porque o partido vota todas as propostas do Bolsonaro de reforma. Mas ele é contra, né? Ele tá no partido, mas ele é contra. Mas ele é progressista, sabe? Ele vai fazer uma política independente. Ele é de centro-esquerda, Nem de centro-esquerda, né? Nossa, eu fico passada com isso. Esse é um negócio que me revolta. E falta muita informação também. Sim. Porque esse negócio, por exemplo,
o vereador que for eleito, a cadeira não é dele, a cadeira é Sim. do partido. Sim. Então, se o partido tem uma linha de direita, de... Não adianta ele propor nada. Não adianta, ele pode Sim. querer ser o tanto progressista que for, Aham. que ele vai ter que seguir a linha do partido. E aí ele não pode pedir desfiliação se não tiver justa causa. Uhum. E ele vai pedir desfiliação porque ele não concorda com a ideologia do partido. E por que entrou, então? Exatamente, porque existe interesse, porque existe Sim. coeficiente eleitoral. E como que você explica para essa massa da população que Tudo isso. é despolitizada, que tá cansada dessa política velha feita por esses homens velhos que só pensam em dinheiro, Os dinossauros da Câmara. dinossauro, a explicar um coeficiente eleitoral? Tem hora que eu não consigo explicar o que é o coeficiente eleitoral. A gente vai explicar isso com qualidade para nossa população? Sério? Então, esse sistema de justiça, esse sistema de eleição, isso aí é tudo para fazer o jogo deles, do jeito que eles querem. Mas isso todo mundo Mas a gente se sabe. aproveita, porque a gente pega tudo e usa contra É eles. lógico, mas é isso que tem que fazer. Certíssimo. Muito ousados. Claro, e tem que ser assim, mano. Ó, rapaziada que tá assistindo a gente, vai pra luta, mano. É pra ir pra luta, entendeu? Não é pra ficar sentado com essa bunda dentro de casa, não. É pra sair Muito de bom. casa, mano. Vamos pra dentro, tio. Certo? Você falou de luta, de radicalizar. Uma coisa que a gente tem muito orgulho no Olga, né? É que a gente constrói casas de referência. O Olga foi o primeiro movimento de mulheres da América Latina a construir casas de referência através de ocupação. Sim. Então a gente catava, entrava em algum lugar, falava pra prefeitura, ó, a gente vai ficar aqui, essa aqui vai ser a nossa casa. Se vocês não derem espaço pra gente, tamo nem aí. A gente vai ficar aqui e vai ter uma casa de referência pras mulheres. Uhum. E isso é bem radical, assim, né? Dentro dessa política, Viril. Nosso amigo Boulos que diga, não é mesmo? Pois é. Boulos, tamo aí, né? Em São Paulo, tomara que vire. Queria morar em São Paulo só pra votar nele. Não, mas aqui você vai ter que resolver, ó, outro departamento que tá bem difícil também. Imagina a gente passar mais 4 anos com o Marcos Mello na direção, com o Caio Cunha. Ah, sem condição. Eu não vou falar nada disso aí. Maravilhoso. Mas é isso aí. Ó, lembrando então, fala seu número, seu partido e qual prefeito que você tá apoiando na candidatura, por favor. O meu número é 80.000, meu partido é a Unidade Popular pelo Socialismo e o prefeito que a gente tá apoiando é o Rodrigo Valverde. Número 13. Número certo? 13. E Boa. é importante também falar por que a gente tá apoiando ele. Porque Por foi um favor. vereador de luta que foi responsável. Só ele não, né? Porque Sim. teve pressão popular, mas Sim, ele sim. também ajudou bastante a ter essa pressão popular para derrubar o valor do IPTU, que foi muito abusivo. Inclusive, dependendo do prefeito que a gente elege, a gente vai ter que lidar com esse aumento no ano que vem, porque a liminar vence ano que vem. Aí tem então- que entrar de novo pra baixar o PTU de novo e a mesma coisa. Exatamente. A gente não tem garantia nenhuma de que o candidato que entrar vai abaixar o IPTU, Sim. né? Vai manter isso. Sim, sim. Então a gente tá apoiando ele porque é um vereador de luta e que a gente sabe que teve do lado do povo quando o negócio ficou feio, quando teve desapropriação em Jundiapeba, Sim. né? E que isso também é muito importante, que a gente precisa dar essa alternativa para a cidade e pela primeira vez ter uma prefeitura mais progressista, mais à esquerda. Fechou. Certo, então, rapaziada. Essa é a nossa querida Samira Nazário. Por favor, observem, vê quais são as propostas. Na verdade, você não falou das suas propostas, por favor. Menino, muitas propostas. Não, fala as principais. As principais, Isso, né? As principais. A gente fez um plano de 80 pontos, que em Mogi acabaram se tornando 100. A Unidade Popular é um partido que respeita esse centralismo democrático. Então, a política que a gente está defendendo aqui em Mogi vai ser a mesma política que a gente vai estar defendendo em outras cidades aí, em Perfeito. todos os estados. Então, a gente fez esse programa de 80 pontos, adaptou para a realidade de Mogi e uma das propostas, na verdade, que eu sempre gosto de falar, que é a nossa principal, é a criação dos conselhos dos bairros. Porque o que acontece? Digamos que por um milagre eu seja eleita, porque a gente precisa de muitos votos por conta desse negócio do coeficiente eleitoral. Certo. Eu vou estar lá na Câmara sozinha. Eu e o meu partido, óbvio, construção coletiva e tal. A gente vai estar no bairro, mas a realidade é que Mogi é muito grande. É muito grande, as pessoas não
estão conectadas na política, de entender que elas precisam mesmo reivindicar que os direitos delas sejam cumpridos e tal. Então a gente entende que a construção do conselho dos bairros é muito importante, que se eleja uma pessoa representante do bairro e que esse conselho tenha um poder deliberativo, então que ele possa propor, que ele possa aprovar e fiscalizar também a atuação do prefeito, dos vereadores, porque daí é uma forma do bairro estar dentro da prefeitura e ter essa participação popular. Aí, exatamente, isso que eu ia falar. Aí vem o objetivo total do partido, que é chamar a galera pra luta junto. Pelo poder popular. Exatamente. Bom, continua, vai lá. Aí outra proposta que a gente tem, que a gente sempre coloca muito peso, é a casa de referência para as mulheres, porque Mogi é uma das cidades mais violentas para mulher no Alto Tietê, e a gente não tem políticas públicas para resolver isso, né? A gente sabe que o machismo, a violência é uma questão estrutural do capitalismo, mas a gente precisa resolver isso partindo de um ponto, né? Não é porque é estrutural que a gente vai deixar rolar, né? Exatamente. E esse ponto é exatamente a cidade, que não tem política pública para isso. Sim. A cidade de Mogi tem uma casa que recebe mulher em situação iminente de morte e tem uma delegacia da mulher que funciona só durante a semana, não funciona à noite. E que não sei o que tá, não sei por que existe. Porque tem um atendimento feito por homens que não são capacitados para receber mulheres que estão em situação de violência, que tem que repetir 2, 3, 4 vezes a situação que ela viveu. Tudo errado, né? Tudo errado. Então, a gente bota peso nessa casa porque seria uma casa que as mulheres conseguiriam se profissionalizar, se emancipar desse ambiente de violência e construir uma rede de apoio mesmo, para que ela, possa se livrar, sabe, dessa carga e também ajudar a construir a luta por essa sociedade melhor. Porque a violência é um ponto muito importante. Ela vai conseguir se livrar daquilo, ela vai conseguir entender muitas violências que ela não percebia que era violência, né? Falar de relacionamento abusivo, falar que a mulher tem direito ao parto humanizado, que é lei, ter acesso a todas essas informações. Então, a gente precisa resolver a violência, a gente precisa informar as mulheres, a gente precisa fazer com que as mulheres estejam juntas para lutar pelos seus direitos. Então, a casa de referência também seria esse espaço de luta mesmo. Show. Perfeito. Diga, tem mais uma? Mais uma top aí que você acha que vai ser foda? Mais uma top. Acho que também o programa de erradicação do analfabetismo. Porque o que acontece é que a gente não tem produção de dados na cidade, tanto para falar dessa questão do analfabetismo, para falar de discriminação racial, discriminação por conta da religião. São pouquíssimos dados produzidos sobre isso, se eu não disser que não tem dado. Então a gente precisa investir na produção desses dados para fazer um programa que tenha qualidade de realmente erradicar essa mazela, né? Porque não são só adultos que são analfabetos, tem muitas crianças que elas vão sendo passadas de série e que elas não se alfabetizaram. Não tem a fiscalização, né? E o que vai acontecer com essas crianças no futuro? Elas vão se tornar esses jovens que vão ocupar esses cargos precarizados, que vão viver essa vida robótica nesse sistema lixo. Aí tudo se liga, novamente. Então essa é uma proposta importante. A gente também tem a proposta do Conselho da Mulher, do Conselho sobre como é que é o nome? Igualdade racial. E que haja fundo para esse conselho, que a gente invista em antirracismo, em campanha, que a gente esteja nas escolas, que a gente fiscalize a Lei Maria da Penha, porque muita gente não sabe que a Lei Maria da Penha não é uma lei que ela serve só para cuidar da mulher depois que ela apanhou. Não. É uma lei que tem que estar dentro das escolas. De prevenção, né? Exatamente, porque a gente tem que fazer o trabalho da prevenção. A gente tem que romper com essa lógica de que a gente tem que resolver o problema depois que ele já aconteceu. A gente precisa prevenir que ele aconteça, né? Exatamente. Então, acho que essas são as mais principais, assim. Bom, então tá ótimo, rapaziada. Bom, esse foi o podcast de hoje. Essa é a nossa querida Samira Nazário. Não se esqueça, em 80 mil. E o prefeito que ela tá apoiando é Rodrigo Valverde, número 13. Fechou, rapaziada? Bom, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Falou. Salve.